Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Humaniza. Eu sou o professor Rodrigo Badaró e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o 7 de setembro que está chegando, a comunicação do governo federal, Mário Frias, Marcelo Adnet, um bocado de coisa que está acontecendo nesse contexto aí de chegada do 7 de setembro. Então vem comigo para o vídeo. Bom, pessoal, para quem não está acompanhando, nesses últimos dias o governo federal lançou pela sua Secretaria de Comunicação uma campanha publicitária em que apresenta o ator Mário Frias, que atualmente é o responsável pela cultura do governo Bolsonaro, interpretando ali um texto bastante ruim, eu vou falar o texto, em que ele diz dos heróis nacionais, mas heróis não conhecidos, né? Heróis ocultos. Fala um pouquinho da nossa história, mas de forma bem vazia, bem superficial. A ideia da campanha é já ir se acostumando aí com o 7 de setembro que está chegando, já ir celebrando um pouco essa data, que é uma data importante, representa aí a independência, e nós estamos chegando quase no segundo centenário da independência, né? São quase 200 anos de Brasil independente, uma data importante mesmo da gente pensar sobre o país. Mas esse vídeo, ele é muito ruim, porque ele não fala nada. Então eu separei aqui o texto, só o texto, por quê? Porque tem toda uma música de fundo, né, que dá um tom heróico, tem todo um cenário dourado, com poltrona, então isso passa um ar mais comovente, tenta gerar esse sentimento, né, falando dos nossos heróis, aquela coisa bonita, mas na verdade olha só o que é que está dizendo o texto. Você já parou para pensar como seria se a gente pudesse olhar para a nossa história assim, do jeito que eu estou olhando para os objetos aqui nessa sala? Se a gente pudesse ver tudo o que vivemos em nossa vida de uma maneira simples, acessível à nossa visão, o que será que a gente veria? Os grandes momentos? A resposta não é nada extraordinária e eu sei que você deve estar pensando assim. Mas seria incrível, não é mesmo? O quê? Não sei. Mas não são os momentos fáceis, nem os momentos simples, mas sim aqueles que a vida propõe um desafio e a gente responde sem medo. Sabemos também que esses momentos mostram que tínhamos coragem, uma coragem que não sabíamos ter, uma força que passa despercebido por nós pela rotina do dia a dia. Eu falo a gente porque eu conheço a nossa gente, e são essas pessoas que não fogem à luta, que habitam todos os rincões do nosso país. São essas pessoas que amam o próximo e dividem esse solo literalmente e por ele e pelo seu povo desafiam a própria morte. Eles são muitos, temos exemplos em todos os cantos, até mesmo dentro de casa não é difícil encontrar um herói que se sacrifica pela sua família. A verdade é que somos um povo heróico e encaramos com um brado retumbante o destino que nos encara e a nossa história precisa ser contada. Depois vocês deixem aí nos comentários, me contem o que vocês entenderam desse texto. Ele quer comover, quer falar, né, tentar criar uma ideia de unidade, de sentimento de nacionalidade, mas é vazio, não aborda questões muito centrais, fala em termos muito gerais de tudo, e isso acaba, a meu ver, não conectando com ninguém. Alguns poucos devem ter se sensibilizado aí pela música de fundo, mas eu imagino que comigo falando ninguém se sensibilizou exatamente porque o texto é fraco. Bom, e aí o Marcelo Adnet fez lá no quadro dele na Globo, no Globoplay, uma sátira desse texto também, brincando um pouco. E aí, o mais curioso é isso, é natural, o Adnet inclusive está fazendo isso quase todo dia de casos públicos aí, de questões políticas, mas a Secretaria de Comunicação se dá o trabalho de responder, de fazer um Twitter, de fazer uma comunicação oficial, respondendo um humorista que está fazendo uma sátira. É uma coisa bem desproporcional, né? Para que a Secretaria de Comunicação vai ficar respondendo sátira, humor que alguém está fazendo, não importa quem seja? É uma coisa super desproporcional, especialmente quando a gente vê que o que o Adnet estava fazendo não era uma ofensa a ninguém, não é racismo, não tem nada assim de central, de criminoso que merecesse debate. Se fosse o caso eu até concordaria, mas não é o caso. Era uma sátira, ironizando esse texto, enfim, esse discurso construído pelo governo. E aí a secretaria se dá esse trabalho, enfim. Então cria toda uma coisa na internet, né? Vira trend topic, vira tudo, mas é uma coisa bem desproporcional. É bem errada, eu diria mesmo, assim, a comunicação oficial não tem que se preocupar com isso. E o pior é que até na conta pessoal lá do Mário Frias, ele ameaça um deputado que endossou a crítica do Adnet, aí fala para tomar cuidado com a Polícia Federal, tipo de discurso que não tem nada a ver. Né? A gente está falando de humor, a gente está falando de pessoas satirizando personalidades públicas, né, um governo, e a resposta parece um pouco em tom de ameaça, é bem desproporcional.
E aí me faz lembrar, eu falei disso num vídeo para trás, vai estar nos cards, a pergunta que foi feita ao próprio Adnet lá no Roda Viva. O Marcelo Tasso perguntou se ele não sabia que não tinha humorista em Cuba, né? Isso porque o Adnet tinha falado que era de esquerda. Uma pergunta bem nada a ver também, mas o que a gente está vendo é justamente isso, olha lá. Como é que é complicado, né? De repente a gente tem um cenário em que você fazer humor com o governo e tal começa a ser motivo de uma ameaça ou de uma resposta pública do governo que tem alcances totalmente desproporcionais. Enfim, é uma coisa bem estranha. Não é a primeira vez que a gente está vivendo coisas estranhas, né, nesses últimos anos, mas é mais um desses casos bizarros aí que eu acho que vale a pena a gente pensar sobre eles. E o 7 de setembro? Uma data importante. Historicamente tem uma série de debates em torno da definição do 7 de setembro como a data, né? Eu já falei disso também em alguns vídeos para trás, vou ver se eu deixo isso aqui no card. Mas isso não importa tanto, né? É importante a gente pensar na constituição de um país, de uma nação. Estamos aí, igual eu falei, quase completando 200 anos de independência. E é fundamental a gente aproveitar mesmo essas datas para refletir. Pelo menos eu penso assim. Então há uma série de questões que atravessam esses 200 anos de história e que a gente poderia perfeitamente aproveitar esse momento para trazer reflexão, e não para criar discursos vazios, retóricos, de heroísmo e nacionalismo que não dizem muito da nossa realidade. Então, se o texto diz lá dos heróis dentro de casa que saem todo dia, né, para trabalhar em prol da sua família, que a gente aproveite então esse gatilho, esse gancho, para pensar, por exemplo, nas questões que estão tão latentes como do uberismo, né, da questão dos entregadores, dos uberistas. Pessoas que de fato estão fazendo isso são uma espécie de heróis mesmo, porque estão colocando sua vida em risco para conseguir salários irrisórios, né? Salários muito ruins, correndo risco em cima das bicicletas, das motocicletas, enfim. O próprio Francisco Erasmo, que é quem eles estão retomando nessa campanha publicitária, que era um morador de rua, que sacrificou sua própria vida, deu a sua vida em defesa de uma mulher que estava sendo feita refém por um outro homem, que também acabou sendo morto, enfim. Se a gente pegar esse caso, ao invés de transformar o sujeito num herói, né, tudo bem, ele pode até ser visto como um herói, mas mais do que isso, mais do que transformar em heróis pessoas por aí, mais valioso que isso é justamente a gente pensar quem era esse sujeito, que era um homem morador de rua, não é? Que também já tinha um histórico muito triste de tudo que você imaginar, na verdade. O outro também que morreu nesse episódio que eles estão mencionando lá, da escadaria, né, da Candelária da Sé. Também, né, um sujeito ali com um histórico de vida muito triste. E aí a gente poderia justamente aproveitar para tematizar essas questões, né, dos moradores de rua, da falta de trabalho, desses empregos hiper precários que atravessam a história do Brasil inteiro, né? Se lá em 1822, na nossa independência, a gente manteve a escravidão, a gente pode ver que nesses pouco mais de 130 anos aí de abolição, a gente ainda tem continuidades muito grandes dessa estrutura, né? E o subemprego é a forma mais visível disso, o crime, né? Esse cenário social tão precário. Então a gente tinha uma série de gatilhos aí que a gente poderia pegar para discutir Brasil, para pensar na constituição de uma nação mais justa, mais igualitária, mas claramente não é isso que se quer. É só construir uma retórica que tente unir o povo, como se estivéssemos todos no mesmo barco, é tudo uma coisa só, Brasil, vamos juntos, né? Não é bem por aí, pelo menos é isso que eu penso. É isso, gente, um vídeo quase desabafo, conversando um pouquinho sobre essas questões. Espero que você tenha gostado. Deixe o like, mande aí para algum amigo que possa gostar do tema do vídeo. Eu espero você no vídeo da semana que vem, mas antes, além de se inscrever também, me procura lá no Instagram, @humaniza1. É um ótimo canal para a gente trocar uma ideia. Beleza? Então um abraço para você e bons estudos.